Amores, vamos lá para mais um dia de aula. Hoje nossa aula será de ciências, mas antes de começar, vamos procurar aquele local bem tranquilo e sossegado aí na casa de vocês. Encontraram? Ótimo! Agora eu irei precisar que vocês peguem um livro de ciências, o caderno, o lápis e a borracha. Pegaram? Ótimo! Então vamos lá? Vocês irão abrir o livro de vocês na página 58. E aí vocês irão ver o ar, certo? Então vamos lá? Essa parte aqui, olha, onde vocês irão ver a página que tem falando sobre o ar. E aí vamos observar o que é que ele está nos mostrando aqui. O que é que vocês acham que é isso aqui? Isso mesmo, meus amores, aqui é uma usina eólica, certo? E aí tem aqui o ponto de partida, vamos ver o que é que ele quer, que a gente já fique familiarizado com o conteúdo. Vamos lá? Ele diz assim no ponto de partida: o que movimenta as pás dos aerogeradores de uma usina eólica? O que é que vocês acham que faz com que essa usina, que essas pás dos aerogeradores girem? O que? Isso mesmo, o vento, não é isso? Então, é o vento que faz com que as pás dos aerogeradores tenham movimento. Já na segunda questão, ele diz assim: em sua opinião, o que um local precisa ter para se adequar à instalação e funcionamento de uma usina eólica? O que é que vocês acham que é necessário ter em um local para que coloque vários aerogeradores que formem uma usina eólica? Isso mesmo, a velocidade, que esse lugar possa ter muito vento e que seja uma velocidade adequada para fazer com que a pás dos aerogeradores tenham movimento, não é isso? Depois ele diz do que é composto o ar. Aí vocês já devem saber muito, porque vocês vêm sempre estudando na matéria de ciências como o ar é composto. Do que mesmo? Isso mesmo, do gás nitrogênio, do gás carbônico e do gás oxigênio. Gostei de ver, viu? Tenho certeza que vocês aí não tiveram dúvida nenhuma nessa terceira questão, não é isso? Aí, partindo para a página 59, ele diz assim: propriedades do ar atmosférico. Vamos prestar bastante atenção. Vocês estão vendo aqui que ele diz assim: tem dias chuvosos, outros ensolarados, tem dias frios, outros quentes. Essas condições atmosféricas estão relacionadas a algumas propriedades do ar. Vamos estudar alguma delas? E aí a primeira que ele começa é umidade do ar. Aí ele dá um exemplo, que é essa parte aqui, né? Aonde vocês estão vendo aqui um vidro e nesse vidro tem gotículas de água. Por que será que aconteceu isso? Vamos ler aqui para que a gente possa entender. Ele diz assim: a superfície fria do vidro da imagem ao lado possibilitou a formação de gotículas de água. Em sua opinião, de onde veio a água que formou as gotículas do vidro da janela? Hein? Vocês acham que de onde veio essa água que formou essas gotículas aí? Isso da condensação, né? Da umidade do ar. Quer dizer que o ar, né? Ele, quando eu já expliquei nas outras aulas passadas sobre os tipos, né, de evaporação, condensação, líquido, gasoso, sólido. O que é que acontece? Que o ar, quando ele entrou na superfície e houve a umidade, ele entrou em contato com o vapor quente, criando gotículas. E aí eu expliquei o que numa aula anterior? Que se vocês colocassem uma panela no fogo e tampasse, quando vocês tirassem a tampa, o que era que vocês iriam ver?
gotículas. Por quê? Porque a água estava evaporando. Aí eu trouxe aqui para vocês só uma experiência para que vocês pudessem ver. Olha, eu tenho essa garrafa aqui de água e aí o que é que está acontecendo com ela? Hein? Eu tirei, tirei da geladeira, ela ficou em contato com o ar quente, ela estava gelada, então criou gotículas, houve a condensação. E aí, se vocês perceberem, olha, minha mão ficou molhada. Mesmo que a garrafa esteja fechada, a minha mão ficou molhada por causa da condensação da água. Vamos continuar? Aí ele diz assim: as gotículas de água no vidro se formaram por condensação do vapor de água presente no ar. A quantidade de vapor de água presente na atmosfera terrestre determina a umidade do ar. Assim, quanto menor a quantidade de vapor de água no ar, menor é a umidade do ar atmosférico. E aí ele pergunta: de onde provém parte do vapor de água presente no ar atmosférico? Hein? Será que vocês sabem me responder? Aí ele diz: observe o esquema para que a gente possa responder essa pergunta. Então, a primeira coisa que ocorre no esquema é o número 1. Vocês já localizaram aí que o número 1 é o Sol, a luz solar aqui, olha. Estão vendo? Então, vamos lá ler o esquema? A luz solar e a ação dos ventos contribui para que parte da água dos rios, mares, entre outros, evapore. Então, a luz solar, o vapor quente, né? O calor do sol faz com que essas águas evaporem. Aí vem a segunda parte, aonde diz: parte dessa água evaporada permanece no ar em forma de vapor de água. Depois vem a terceira parte, onde diz: o vapor de água proveniente da transpiração dos seres vivos também permanece no ar. O calor que nós sentimos no nosso corpo, né? Aquela transpiração que não só nós, como todos os outros seres vivos também têm, permanece no ar. A quantidade desse vapor de água que permanece no ar determina a umidade do ar. Então, quanto mais vapor de água presente no ar, mais a umidade de ar terá, certo? Vamos agora para a página 60, aonde ele fala agora sobre a pressão atmosférica. E aí ele deu uma experiência que a Arlete está fazendo, aonde ele diz assim: observa as situações a seguir. A Arlete encheu um saco plástico com ar. Depois, a Arlete furou o saco plástico. Como eu tinha uma bola aqui, eu trouxe ela, certo? Então, eu vou encher e nós iremos ver qual o formato que ela irá ficar. Vocês viram? Agora, eu vou perfurar essa bola. E aí, vocês viram? Primeiro, ela ficou no formato que? Arredondado. Quando eu perfurei, ela ficou assim, murchinha. Não é isso, meus amores? Foi o que aconteceu com o saco plástico de Arlete aí. Aí ele pergunta: o que aconteceu com a parte do ar que estava no interior do saco plástico na situação B? Na situação que Arlete perfura, na situação que eu perfurei a bola aqui. O que será que aconteceu? Ela ficou o quê? O ar que estava aqui dentro saiu, não é isso? Quando ela estava fechada, o ar estava preso. Quando eu perfurei, o ar saiu. Já na terceira, ele diz como ficou o formato do saco plástico na situação A e por que ele ficou assim. Vocês lembram que quando eu enchi aqui, deixa eu encher novamente outra bolinha. Olha o formato, ele fica arredondado, não é isso? Quando eu perfuro, ele fica murchinho. Por que isso acontece? Vocês sabem me dizer? Porque o ar, quando a gente
Entra, nós estamos colocando o ar. Então, o ar vai dar forma arredondada. E por que isso acontece, hein? Por que ele fica desse jeito? Por causa do ar inserido nele. Se eu não tivesse soprado o ar dentro da bola, ela iria criar essa forma arredondada? Não. Então, isso ocorre, essa forma arredondada, devido ao ar, à pressão atmosférica que fica ali dentro, tanto do saco plástico, quanto da bola de assopro e de outras coisas que a gente pode encher e trancar. Ele vai criar um formato, né, devido à pressão atmosférica na parede do objeto que a gente está enchendo. Depois, na quarta questão, ele diz, como o saco plástico ficou na situação B? Ficou num formato, né, murcho, deixou de ser arredondado. Por quê? Porque ele perdeu a pressão atmosférica. O ar saiu e perdeu a pressão atmosférica. Enquanto ele estava arredondado, ele estava com a pressão atmosférica. A partir do momento que ele esvaziou, ele perdeu a pressão atmosférica, certo? Aí diz assim, o ar atmosférico exerce uma força nos corpos que estão na superfície terrestre. A atuação dessa força é chamada pressão atmosférica. A pressão atmosférica atua em todas as direções nos corpos, como mostra a imagem ao lado. Como vocês estão vendo, né? Aqui o menino, isso, olha, com o cachorro está sofrendo pressão. Essas setas indicam a pressão atmosférica. Já do outro lado, na página 61, ele diz assim, agora vamos compreender o que aconteceu nas situações vivenciadas por Arlete. Aí ele diz na letra A, na situação A, o ar que Arlete inseriu no interior do saco plástico exerceu uma pressão nas paredes, o que eu acabei de explicar para vocês, né? Pressão nas paredes internas do saco. Isso fez com que a pressão interna se tornasse maior do que a pressão atmosférica, que atua nas paredes externas do saco plástico, dando um formato arredondado, porque tinha o quê? Pressão do ar dentro do saco. Já na letra B, quando a Arlete furou o saco, parte do ar que estava dentro, né, no seu interior, saiu e ficou sua pressão interna, que se iguala, fica igual com a pressão atmosférica e aí deforma a parede da bola, do saco plástico, faz com que ele perca a forma arredondada que foi dada pelo ar que estava dentro dele, né? E aí na quinta questão ele diz assim, você acha que a pressão atmosférica é a mesma no alto de uma montanha e em uma praia? Você acha que a mesma pressão para quem está em cima de uma montanha sofre a mesma pressão de quem está na praia, embaixo? Sim ou não? Quem respondeu que não é a mesma está correto. A pressão é diferente de quem está em cima de uma montanha para quem está no mar, ali na praia, embaixo. Vamos entender o porquê? Aí ele diz, a pressão atmosférica pode variar de um local para o outro. Essa variação pode ocorrer por causa de alguns fatores, como a altitude. Quanto mais alto, menor é a pressão atmosférica. Quanto mais baixo, maior é a pressão atmosférica. Então, quanto mais alto eu estiver, como ele diz aqui ao lado, será menor a pressão atmosférica. A densidade do ar também vai se tornar menor. Como é menor a pressão, a densidade também se tornará menor. E quanto menor minha altitude, quanto mais baixa eu estiver, como é o caso de quem está na praia, diferente de que quem está na montanha, né? A pressão atmosférica é maior, a densidade do ar também se torna maior. Aí vocês podem se perguntar, mas professora, como é que ele sabe quando está
pressão atmosférica mais alta, pressão atmosférica mais baixa, densidade do ar mais alto, densidade mais baixo, porque tem um aparelho. Do mesmo jeito que a gente mede a febre quando vocês estão com febre, a mamãe não utiliza um termômetro para medir a temperatura do corpo de vocês? A mesma coisa também tem um aparelho que mede também a pressão atmosférica, a densidade do ar. E sabe como é o nome dele? Barômetro. Então nunca esqueça que termômetro é para medir a temperatura e o barômetro serve para medir a pressão atmosférica, para medir a densidade do ar, certo? Então, como é o nome mesmo do aparelho? Isso mesmo, barômetro, não é isso? Vamos agora para a página 62, aonde tem assim, temperatura do ar. Você acha que a temperatura do ar atmosférico pode variar ao longo do dia? Ou vocês acham que a temperatura é a mesma do horário da manhã para o horário da tarde e o horário da noite? A temperatura é a mesma? Não muda? Hein? E aí? Sim ou não? O que é que vocês acham? Isso mesmo, ela varia, ela muda. Quando a gente acorda de manhã, está uma temperatura. Quando chega o período da tarde, ela pode cair ou pode aumentar. Então, ela vai variar, certo? Aí ele diz assim, agora observe as situações a seguir. De manhã, ao ir para o trabalho, Mariana percebeu que o termômetro indicava a temperatura de 15 graus Celsius. Então, quando ela estava indo para o trabalho, 7 da manhã, que vocês estão vendo aí o relógio, ela olhou e percebeu que a temperatura estava em 15 graus. Quando foi ao meio-dia, ela foi almoçar e o termômetro indicava uma temperatura de 25 graus. E aí, permaneceu igual? Não, de manhã era 15 e ao meio-dia, que o relógio está lá marcando 12 horas, já aumentou 10 graus. Então a temperatura subiu, esquentou mais, não ficou igual ao horário que ela olhou, 7 da manhã. Aí ele diz assim, ao responder a sexta questão acima e ao analisar o que aconteceu com Mariana, você deve ter percebido que a temperatura do ar atmosférico pode variar ao longo do dia. Apesar dessa variação, a temperatura média na Terra se mantém em uma faixa adequada à vida no planeta, não apresentando temperaturas muito altas ou muito baixas. Isso ocorre, em parte, devido ao efeito estufa natural da Terra. Por isso que aqui na Terra há vida, porque nós não temos nem temperaturas altíssimas, nem baixas demais, certo, meus amores? Devido ao quê? Ao efeito estufa. E aí, vocês sabem o que é isso? Efeito estufa? Não sabem? Pois quem não sabe, preste atenção aqui no esquema que ele vai explicar direitinho como é que ocorre o efeito estufa. Vamos lá? Ele diz assim, o efeito estufa envolve a participação de alguns gases da atmosfera terrestre. Quais são? E o da luz solar. Observe o esquema. Vamos ver como é que tudo ocorre? Peguem aí o dedinho de vocês e procurem. Começa do número 1, certo? Vamos lá? No número 1, ele diz o quê? Que parte da luz solar é refletida pela superfície terrestre e atinge uma região da atmosfera, onde se concentram os gases de efeito estufa. Isso ocorre primeiro. Depois, parte do calor se dispersa para fora da atmosfera, como vocês estão vendo aí o que ocorre na segunda parte. Na terceira parte, é retida próxima à superfície terrestre. E na quarta, com isso a temperatura do planeta fica mantido em níveis adequados à vida. A gente sabe que tem horas que está um calor, mas é um calor suportável, que dá para sobrevivermos.
A mesma coisa no tempo de frio, é uma baixa de temperatura suportável também, que a gente também sobrevive àquela baixa de temperatura, não é isso? Aí aqui do lado, vocês podem ler depois o que é o aquecimento global. E para finalizar nossa aula, eu irei deixar essa experiência aqui, onde diz o quê? Investigue e aprenda. Eu tenho certeza que vocês aí de casa estão muito interessados em saber o que irá acontecer com essa experiência. Vocês irão precisar, sabe de quê? De 2 copos plásticos, muito fácil de se encontrar, não é isso? 2 recipientes plásticos transparentes e idênticos, 2 vasilhas que a mamãe tem em casa que sejam no mesmo tamanho e iguais. Água, filme PVC, quando ele diz, é esse papel filme aqui que a mamãe gosta de colocar nas comidas para poder guardar na geladeira, certo? E o elástico. Vocês irão ter que ter esses materiais para poder fazer essa experiência aqui. E aí irão anotar tudo o que ocorreu nessa experiência. Depois que vocês fizerem tudo isso, tirarem foto da experiência e fazerem as anotações, vocês irão enviar para a professora de vocês. Certo assim, meus amores? Então, espero que tenham gostado da aula de ar de hoje de ciências, não é isso? E aí, até uma próxima aula. Beijos e fiquem com Deus.